Sejam muito bem-vindos à primeira temporada do EdifyCast, o podcast para gestores aqui feito no Edify. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante na realidade das escolas, que é a inclusão na prática, no dia a dia dos alunos e das turmas. E para falar disso, a gente tem uma pessoa muito especial, Andréa Fernandes, que é coordenadora acadêmica aqui no Edify. Oi, Andréa, muito obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigada aí pelo convite. Eu sou Andréa Fernandes, sou coordenadora acadêmica no Edify e a minha área, assim, de paixão é a neurociência. E eu acho que a neurociência está bastante ligada aqui com o processo de inclusão. Com certeza. E, gente, papo com a Andréa sempre rende coisa boa. Ai, que bom. Então, Andréa, queria começar com a pergunta do milhão, que é, de uma forma bem simples e objetiva, o que é uma educação inclusiva? Alice, aqui a gente vai começar com um ponto de atenção, né, ou de reflexão. O dia que nós tivermos, de fato, uma escola inclusiva, a gente não vai mais precisar falar de educação inclusiva, porque a educação, na sua essência, deve ser inclusiva. Mas a gente sabe também, por outro lado, que há muitas barreiras. Então, a inclusão, ela não necessariamente está ligada a um laudo específico, né? A inclusão é um direito de todos os alunos, independente de classe social, de gênero, de cor de pele, independente de qualquer característica cultural específica. Na escola é um lugar onde a inclusão ela precisa ser feita na prática. E aqui inclusão não é acessibilidade. Com certeza. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre a diferença de conceitos também, né? Porque eles podem se parecer, porém são muito diferentes. Então, eu vou até entrar nesse ponto sobre uma inclusão real, que eu acho que vai ajudar nessa diferença. Na sua experiência, assim, com escolas, todo esse dia a dia que você convive, o que você entende como uma inclusão real dentro da escola que vai além de um discurso ou de temas como acessibilidade? Isso. A acessibilidade é um ponto que ela faz parte do processo de inclusão, né? Se eu tenho um aluno cadeirante, eu vou precisar, de fato, ter acessibilidade, né, e pensar nos recursos que estão à disposição aqui da escola para que esse aluno seja incluído. Sim. Mas a inclusão, ela não significa necessariamente igualdade, porque as pessoas são diferentes, cada um de nós é diferente, nossos cérebros são diferentes, consequentemente somos diferentes, né? Então, a inclusão não é igualdade, mas é a equidade. Então, incluir é cada um se sentir confortável o suficiente para estar naquele espaço. Então, aqui eu vou dar um exemplo de uma aluna. E ela é uma aluna no TEA, transtorno do espectro autista, e ela estava estudando numa escola bem específica, né, junto com outras crianças que têm outros transtornos também, e ela não estava incluída com outras crianças no geral, né? E aí ela falava assim, eu não quero ficar aqui, eu quero ficar na escola onde eu estava, que eu estava com todo mundo. Então, a criança, ela precisa se sentir acolhida e confortável naquele espaço. E aqui um ponto muito importante também é que, para que o processo de inclusão ocorra, a gente precisa compreender que os processos de aprendizagem são diferentes. As pessoas vão aprender de formas diferentes. Não há um único processo, não é porque eu e você aprendemos de uma forma que todos vão aprender dessa forma. Eu sei que isso é um desafio muito grande para a escola. Daqui a pouco acho que a gente pode falar, inclusive, desses desafios. Então, esse é muito difícil para a escola, e aí os gestores vão entender aqui, né, que os desafios são grandes, mas a escola ela precisa, sim, refletir sobre essa essência e sobre como esse processo de acolhimento das diferenças para que a gente chegue num processo de equidade. Mas não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Perfeito. E você tocou num ponto que acho que é o dia a dia da escola e a cultura que está lá dentro, ela influencia muito, né, em como isso é tratado. Então, acho que eu vou partir para a próxima pergunta em cima disso. Como é que você acha que essa cultura da escola influencia em como a inclusão é compreendida por todos lá na comunidade escolar e aplicada no dia a dia dessa escola? Então vamos aqui por parte, que essa é uma pergunta bem desafiadora, né? Primeiro, a gente entender que comunidade escolar, o que é isso, né? Então eu tenho os gestores, a parte administrativa, eu tenho o corpo docente, eu tenho o corpo discente, mas eu também tenho as famílias. Exato. Então essa integração com a família, ela é fundamental, porque aquele aluno, ele não tem aquela característica ou aquele comportamento apenas na escola. Como é que é em casa?
né? Desde das questões, muitas vezes, o que ele pode comer, o que ele não pode, qual é o comportamento que ele tem, quais são as características. Se não houver um amalgamar da relação entre escola e família, a gente não consegue colocar a inclusão em prática. Porque como eu vou incluir alguém que eu não conheço? Então, eu preciso conhecer. Então, talvez um dos pontos das escolas possa ser assim, não criar uma roda de conversa. Vamos esclarecer, vamos levar aos alunos o que é inclusão, que todos somos diferentes e como a gente pode fazer isso acontecer. Vamos chamar as famílias para essa roda de conversa. Vamos fazer essa roda de conversa com os professores, né? Vamos fazer com a parte administrativa. Sim. Então, todos os elementos que vão compor essa comunidade escolar, eles precisam estar cientes, né, de quais são as diretrizes da escola, como a escola, de acordo com as suas características, eu falo cada escola, porque cada escola tem as suas especificidades, como cada escola abraça esse processo e como juntos esse passo a passo pode ser compreendido, porque o gestor sozinho não vai conseguir dar todos esses passos. É uma trilha que é construída. Sim. Então, aqui, talvez, a escuta ativa seja muito importante. Escuta os alunos, escuta os professores, escuta as famílias, né? Gestores em contato com outros gestores. Então, a escuta ativa ela é um processo fundamental na compreensão da escola sobre o que é inclusão e quais são os passos que devem ser seguidos. E não podem ser passos muito longos. A gente tem que começar devagar. Mas começar, e que essa visibilidade ela esteja presente para todos visualizarem. De fato, eu estou no espaço de inclusão. E o que é essa inclusão? Não tem uma receita de bolo. Não adianta eu dizer aqui, olha, na escola de vocês se segue isso aqui, porque isso tem que ser construído. Então, de acordo com as características daqueles alunos que eu tenho na comunidade escolar, é que eu vou construir o meu processo de inclusão. Então, ele é muito customizado, personalizado. É como se fosse, eu pego uma massinha e ali eu vou modelar de acordo com as características, como eu disse, da família, dos professores, do local. Se é um local, até características externas. Se é frio, se é quente, acessibilidade. Então, tudo isso faz parte desse processo. Então, por isso é que não tem uma receita mágica. Quando você falou, essa é a pergunta de 1 milhão, de fato é. Por quê? Porque ela é muito construída pouco a pouco. Por um lado é difícil, mas por outro lado também, ela fica muito com a essência da escola. Isso é muito importante, né? Essa essência tem que estar ali presente. Perfeito. Acho que dentro do que você falou, existe uma mudança de postura que a escola precisa adotar, muito porque às vezes a gente tem medo, né, de falar sobre esse tema. A escola tem medo de se posicionar e é natural que tenha, porque é um tema sensível pra caramba e você tem que se preocupar ao falar sobre isso, mas ao mesmo tempo acho que você traz um lado de vulnerabilidade da escola se abrir para a situação, se abrir para um contexto que existe, tá ali desde que o mundo é mundo, vamos dizer assim, né? Então, acho que a sua fala puxa para uma questão aqui da escola conseguir se posicionar, mudar a sua postura para começar a trilhar esse caminho. Você acredita que é esse o primeiro passo? Olha, você falou uma palavra aí muito importante nos dias de hoje, que é vulnerabilidade. Ao mesmo tempo que todos nós somos vulneráveis, nós temos medo de mostrar que somos vulneráveis. Sim. Porque existe um apelo muito grande, tanto em redes sociais como no dia a dia, de que você tem que ter o superpoder, né? Você tem que ser capaz de resolver tudo. Nós temos a tecnologia, então aqui a gente tem o ChatGPT, então a gente vai conseguir resolver tudo. E por mais que a tecnologia ela seja maravilhosa, inclusive a tecnologia ajuda muito no processo de inclusão. Hoje em dia, depois a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Quer dizer, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre isso. Mas não adianta a gente achar que a vulnerabilidade ela não precisa ser reconhecida, ela precisa ser reconhecida. E aí talvez os gestores pensando no processo de inclusão, onde estão as minhas vulnerabilidades? Aceitar que elas existem, mas não se acomodar. O que eu posso fazer coletivamente, porque é um processo colaborativo e coletivo, para que então eu possa dar os passos dentro daquilo que é possível. Não adianta viver no mundo ideal, gente. O mundo ideal, ele é maravilhoso, mas frustra.
Porque você não consegue sair da sua vulnerabilidade para alcançar um mundo ideal. É o mundo possível. E esse mundo possível tem que levar em consideração as pessoas que estão em volta. É o que eu tenho aqui. E aí eu pensar, eu tenho isso. Porque na outra escola eu tenho X, na outra escola tem Y. Cada um com as suas realidades. Mas mesmo a escola Y maravilhosa, ela também tem sua vulnerabilidade. Então é olhar com carinho para essa vulnerabilidade, aceitá-la e pensar o que eu posso fazer dentro dos recursos que me são possíveis para enfrentá-la e seguir em frente. E um outro ponto importantíssimo que você comentou é sobre o medo. Existe um medo muito grande de se falar sobre inclusão, de muitas vezes que vocabulário eu devo usar na escola. Então também fica aqui até uma sugestão, né? Por que a gente não cria um dicionário de inclusão na escola? Quais são as palavras mais apropriadas? Vamos ensinar para os alunos, para que a gente possa falar, porque muitas vezes as palavras são carregadas de significados que às vezes podem parecer negativos de fato, né? Então, se algumas palavras causam medo, que palavras eu posso usar? Né? O que é mais apropriado para descrever, por exemplo, uma criança que está em um determinado transtorno, para que ela não seja isolada, porque a inclusão é fazer parte, e não simplesmente dizer, eu tenho acessibilidade, eu tenho isso, aquilo, eu tenho mediador, mas a criança não está integrada, a criança está sozinha no seu canto. Então, embora ela esteja presente na escola, ela ainda está isolada no seu espaço, e isso não é inclusão. Perfeito. E você falou sobre medo. Eu acho que medo tem muito a ver com erro. Porque a gente tem medo de errar no final de tudo. Eu tenho certeza que todo gestor de escola, no final, ele tá com medo de falar sobre inclusão porque ele tem medo de errar dentro desse caminho. Então, por isso, queria entrar nessa parte do erro. O que você vê, assim, na realidade das escolas que querem trilhar esse caminho da inclusão? Quais são os principais erros que acontecem no início, até para ajudar a galera a se preparar e não cair no mesmo ponto? Eu acho que... Eu não vou dizer nem que seja um erro. E também não vou dizer aqui que exista má vontade. Porque eu acredito que 99% há uma grande vontade de acertar. Sim. Só que muitas vezes, nesse processo, a gente vai por caminhos que não são os mais apropriados. Não vou dizer nem erro aqui. Não era o melhor caminho. Então, a palavra erro é pesada. O que eu já fiz até então na minha escola que não foi apropriado? O que eu não fiz ainda? E aí, vamos analisar sem condenar. Né? Porque o julgamento negativo, fizemos isso, erramos, não. Primeiro, eu tenho que ter a consciência desse processo. Quais são as principais barreiras que eu tenho? Quais são as principais dificuldades? É o contato com a família? Porque muitas vezes o contato com a família, a gente está dizendo aqui, mas muitas vezes é muito difícil. A família não está presente, ou a família, eu posso ter um aluno cujo laudo não está presente, porque a família, ela ainda cria uma barreira muito grande. Então, muitas vezes a gente não sabe como prosseguir, porque a gente acaba com medo de fazer algo, não ter a informação completa, e aí eu cair no erro. Então, o primeiro processo o que eu tenho é uma documentação. Sabe, essa documentação ela deve incluir a realidade do que eu tenho, o que já foi feito e o que não aconteceu ainda, né? Ou o que aconteceu de uma forma não apropriada. Porque quando eu documento, eu consigo visualizar. E nesse processo de visualização é que a gente pode encontrar caminhos. Por quê? Porque a inclusão, e se eu pensar nos espectros, nos transtornos, em tudo mais, é muito amplo. Não é um só. E cada um tem as suas características. Por isso que a gente tem que ter um processo de documentação. Eu sempre insisto nessa documentação. Eu sei que a documentação é complicada, mas hoje em dia a gente tem recursos tecnológicos que ajudam bastante. Então, buscar essa informação e compartilhar essa informação com o professor. Quando a família muitas vezes não está presente, quais são os caminhos que eu vou precisar? E aí, talvez, convidar profissionais externos que sejam psicólogos ou pedagogos específicos daquela área para trazer informação. Porque não adianta, eu sei que eu posso buscar na internet, eu posso buscar no ChatGPT. A informação está ali, mas como colocar na prática, de acordo com a sua realidade, eu preciso de um apoio externo. Eu preciso abrir as portas da escola para que um profissional venha e me ajude e me oriente nesse processo dentro da minha realidade.
né? Para cada... existe um ditado, né, que diz, né? Para cada... É um chá para cada... que a gente fala, para cada dificuldade que a gente tem, né? Então, você tem o chá de erva doce, o chá disso e aquilo, para cada um, né? Então, a escola precisa abrir essas portas, buscar esses profissionais, ouvir esses profissionais. E quando eu tenho essa informação documentada, é muito mais fácil para eu passar para esse profissional externo. Porque esse profissional convidado, ele também chega bem no escuro, sem saber, né? Eu preciso, né, de uma luz aqui para eu seguir esse caminho, né? Por onde eu vou. Então, a documentação da escola, com detalhes, é importante. E talvez até uma orientação inicial de como eu construo essa documentação. Porque não é simplesmente imputar dados. Tenho dados aqui, tenho uma porção de dados. Mas se eles não estiverem organizados, eu também me perco. Então, só para a gente trilhar aqui, quais são os primeiros passos? Primeiro, reconhecer a vulnerabilidade. Entender o que eu tenho na escola. Como documentar. Que tipos de profissionais eu posso convidar para me ajudar nesse processo. E aí, a gente começa a construir os passos que podem ser dados de uma forma mais aplicada à realidade da escola. Perfeito. Você falou sobre algumas barreiras, né, que esse gestor pode enfrentar. Uma delas é a documentação, que eu acho que é algo super importante, que às vezes parece simples, mas não é. Precisa de atenção. Você falou sobre profissional também, de ter alguém ali para ser o apoio e é o conhecimento, é a barreira do conhecimento. Você precisa de alguém para te apoiar. Que outras barreiras, assim, você acha que os gestores têm enfrentado nesse processo de agregar a inclusão no dia a dia da escola? Eu acho que uma das barreiras também é o fato de nós termos os profissionais, os professores, e aí como professora eu me incluo muito nesse processo também, de faltar informação, né? Então, às vezes, você tem um professor de matemática, de história, geografia, e você tem alunos ditos incluídos, né? Eu não gosto de falar a palavra incluído, porque a inclusão são todos. Não é aquele aluno incluído, aquele aluno laudado. Isso tem que sair, né? São os alunos da turma, cada um com as suas características. E muitas vezes, nós como professores não sabemos o que fazer, como lidar com esse processo. Então, falta, sim, uma formação inicial e continuada sobre orientações. De novo, não é uma receita de bolo, porque a característica da Maria é diferente do João, diferente do Ricardo. Mas se eu tiver uma orientação mais específica sobre como lidar no dia a dia, processo de avaliação, como é que eu faço o processo de avaliação de um aluno que não consegue se concentrar, um aluno que tem um TDAH? Eu faço a prova só de um lado, não faço do outro. Às vezes são pontos muito simples, mas que o professor, na ausência desse conhecimento, ele acaba trilhando um caminho que não é o mais apropriado. De novo, não é por má vontade, mas sim por falta de conhecimento. Então, a formação do corpo, né, docente, ela é muito importante no que tange à inclusão. Eu acho que esse é um ponto que cada vez mais a gente vai precisar focar nas escolas para a gente poder seguir em frente, sabe? Então, a formação do docente, porque esse docente está há muito tempo com esses alunos. Não só o docente. Aqui, eu acho que isso aqui é um dos pontos que a gente precisa, né, enfrentar e saber como lidar. Sabe, os gestores vão pensar aqui qual é a formação, o que eu tenho hoje, o que é necessário para esse professor. E o professor também se sentir um pouco mais confortável, né? Porque a gente ouve muitos relatos de professores que eles se sentem perdidos, eles não sabem o que fazer. Eles querem fazer algo, mas às vezes não sabem o que fazer e como fazer. E aí o medo e a ansiedade aumentam. E aí a gente fica bloqueado. Esse é o problema do bloqueio, o medo, né, que você tem do errar. Certeza. E acho que você falou um pouco do corpo docente. Isso, para mim, até me trouxe aqui um incômodo, né? Porque eu acho que a escola hoje pensa muito e coloca muito a responsabilidade em cima do gestor, porque a escola precisa se adaptar. Mas existe ali a responsabilidade do professor, só que ela tem que vir de cima, né? Tem que vir de quem está olhando para a escola como um todo. Então, da experiência assim, que você acompanha, do que você vê nas escolas, como que esse gestor consegue criar uma cultura inclusiva dentro da escola que atinja professores, alunos, famílias, etc.,
sem se apegar só ao que tem ali nas diretrizes do currículo obrigatório, né? Para ir além disso. Porque você falou de adaptações, às vezes simples, né? Não só de adaptações que eu tô falando, mas como colocar isso e virar algo intrínseco ao dia a dia da escola. Perfeito. Muitas vezes o peso recai muito sobre o professor, né? E a gente fica ali, tudo é o professor que está ali no dia a dia. O gestor, ele é a ponte. Ele é a ponte, ele tem que entender isso, que isso é muito importante. Então, ele é a ponte que vai fazer a ligação entre o professor, os demais profissionais da escola, que não sejam simplesmente a administração, e o corpo discente também, os alunos, família. Então, essa ponte, muitas vezes, ela não está construída ainda. Nenhum problema. Ela vai ser construída. Como ela vai ser construída? Aí, de novo, eu vou partir aqui da documentação. Por quê? Porque eu preciso dos detalhes sobre de onde eu estou partindo e onde eu quero chegar dentro do que é possível. E aqui você tem trazer a informação para todos, porque não é só na sala de aula que essa inclusão vai acontecer. Ela acontece a partir do momento que eu estou na escola, que eu pisei, então um pouquinho antes. A inclusão é como um todo. Né? Como ele vai, às vezes é dificuldade o aluno tem, por exemplo, para ir no toalete sozinho. Então, como Sim. isso vai acontecer na prática, o que eu tenho ali, né, nesse processo. Mas, acima de tudo, o gestor ele precisa construir essa ponte. Construir uma ponte não é fácil, porque uma ponte, se ela não tiver uma estrutura muito boa, ela cai e muitos se machucam. Né? Então, essa ponte, ela precisa de um alicerce muito forte. Se o gestor, de novo, ele sozinho, ele não se sentir confiante o suficiente para construir essa ponte, tem que pedir ajuda. E essa ajuda, muitas vezes, externa, mais uma vez, são profissionais externos, para que ajudem esse gestor a construir com todos os elementos que formam a escola como um todo, esse processo de inclusão e como ele vai acontecer. É muito importante na escola, talvez, desde coisas escritas, sabe? Às vezes são frases que são escritas na escola, mas que mostrem esse acolhimento. Porque se a gente faz um trabalho constante, a gente chega lá. Uma vez eu ministrei aula de inglês para um aluno cadeirante, e ele era um corpo, né, que não funcionava, digamos assim, organicamente, mas o cérebro entendia tudo que eu falava. Sim. Então ele tinha muita dificuldade, ele não conseguia escrever, por exemplo, mas ele tinha como se fosse um teclado e ali ele ia mostrando ali, a gente ia fazendo o diálogo. E existia uma integração com aquela turma maravilhosa. Então, eles davam bala para ele, e aí ele precisava ir ao banheiro, ou na hora de se integrar, ou no próprio empurrar a cadeira ali na brincadeira, para não parecer que é só externo. Ele fazia parte daquele ecossistema escolar. Né? E ele era flamenguista, eu não sou flamenguista, então quando eu entrava nada contra, gente. Quando eu entrava na sala, nas segundas-feiras era minha aula com ele, e era numa escola pública, e ele chegava, o caderno dele era uma capa do Flamengo, ele empurrava assim, com o que ele conseguia. Eu falei, eu não acredito que segunda-feira de manhã eu estou aqui na escola e eu tenho que olhar isso. Isso muito me desagrada. Aí ele ria, a gente ria. Então, estabelecer esse laço era muito importante ali. Claro que eu tinha outras dificuldades, eu fui buscar, porque eu também não tinha a informação ali. Como é que eu avalio esse aluno? Como é que é o processo de inclusão desse aluno? Eu tive que aprender tudo com muita dificuldade, né? Como esse lidar. Então, essa dificuldade inicial, talvez ela pudesse ter sido reduzida se eu obtivesse as informações melhores, uma documentação. Olha, esse aluno tem essas características. O processo dele de assessment, de avaliação, é feito assim. Ele tem essas dificuldades, mas ele consegue fazer isso de uma forma orgânica muito bem. Isso facilitaria muito o meu trabalho. Então, o tempo que eu perdi, não é perdido, né? O tempo que eu gastei ali construindo essa informação, se ela já tivesse feita, talvez eu pudesse já colocar em prática outras ações. É isso que eu quero dizer, né? Como essa informação. Então, o papel do gestor nesse processo de construção dessa ponte, que vai ter diferentes ramificações, é extremamente importante, porque a informação precisa circular. Ela não pode ficar num canto só.
para que todos estejam ali, a gente saber como acolher. E as dificuldades vão existir. E às vezes essa ponte, ela precisa abrir uma nova ramificação. E aí isso vai depender de como as coisas vão sendo conduzidas. E não é porque a gente tem uma documentação inicial que essa documentação é estática. A gente precisa acrescentar os ganhos, tornar visível. Esse aluno chegou onde? Né? Esse aluno teve às vezes um retrocesso. Porque às vezes aconteceu alguma coisa na família e ele estava indo bem e houve um retrocesso. O que causou esse retrocesso? E às vezes não foi nada que aconteceu na sala de aula. Foi algo que aconteceu em casa. Às vezes, não sei, perdeu um cachorro que ele amava tanto. E teve um retrocesso. E isso, se estiver documentado, é muito mais fácil. Porque às vezes aquele aluno ele não consegue se expressar. Mas a gente que está lidando com ele sabe que houve alguma questão ali. Que questão foi essa? Então, como lidar, né, com esse processo? Então, esse documento, os retrocessos e os avanços. Então, ele é um documento vivo. Ele precisa ser constantemente atualizado. Quase que mensalmente atualizado. Para que a gente... E não só atualizado, como lido, estudado. Para que todos saibam daquilo que de fato está acontecendo. Sim, e você fala muito dessa ponte, eu acho que isso me marcou muito aqui na sua fala, acho que é uma frase muito forte, inclusive, e que resume muita coisa. Ela tem a ver com a ponte com a família, né? Você Também. fala aí sobre ter informações, saber o que está acontecendo. Tudo isso é um vínculo que a escola precisa criar com a família para que esse processo flua de uma forma mais natural. Como que você acha assim, que os gestores, a escola, o professor, todo mundo que está envolvido consegue criar esse vínculo de confiança com a família nesse processo? Primeiro, a gente tem que acolher essa família. Essa família tem que se sentir acolhida, porque muitas vezes a família também não está preparada. É uma família que está iniciando nesse processo e ela muitas vezes não sabe o que fazer. A família também muitas vezes está com medo. Né? Tem as comparações, né? Às vezes na própria casa, um filho que tem o transtorno do espectro autista, o outro não tem. Então, são conflitos muitas vezes internos da própria família. E às vezes a família até fica agressiva, porque ela mesma não consegue lidar com as suas próprias vulnerabilidades. Então, o primeiro processo é acolher essa família. Escutativa, escuta, só escuta. E muitas vezes ele vai gritar, vai chorar, vai falar, escuta. A partir do momento que você escuta e que você dá um retorno a essa família, de que você está ali para ajudar e não para julgar esse processo, a família vai se abrindo aos poucos. Não estou dizendo que o processo é fácil, mas quando você começa a ter abertura, o diálogo vai sendo estabelecido. E aí eu começo a falar assim, me diz como é que é a Alice em casa. A Alice gosta de brincar de quê? Como é que ela brinca? A Alice faz o quê? Estou dando um exemplo aqui qualquer. E aí eu vou anotando essas informações e estabeleço um vínculo com a família, da própria família vir até mim, depois vir até a escola. E a família, quando ela cria esse vínculo, ela vai até a escola. Aí eu queria contar para vocês que tem isso, isso, isso. Às vezes nessa documentação até a lista dos remédios, né? Porque às vezes, por influência de um determinado remédio, a criança sente mais sono, ou ela pode ter uma agressividade maior ou menor, ou então não tomou aquela medicação, e isso também implica numa determinada reação, e a gente precisa estar informado, né? Porque a criança vai reagir de uma forma e como? Né? A gente nunca está preparado para tudo, mas o máximo que a gente conseguir, mediante a informação, isso ajuda muito, isso dá confiança. Então, o acolhimento da família, o não julgar, essa abertura da escutativa é o primeiro passo. E a partir dali, com determinadas famílias vai ser mais fácil, com outras vai ser um pouco mais difícil, mas mediante o diálogo, eu tenho certeza que a gente consegue. A gente consegue criar um pouquinho dessa ponte. E aí a família, né, ela começa a nos ajudar na construção também da fortaleza dessa ponte. Perfeito. E aí, Andréia, assim, eu poderia ficar aqui horas conversando sobre isso, que eu acho que a gente consegue aprender muito. Deixa eu só falar um pontinho para vocês. Quando a gente falou de tecnologia, eu não falei de tecnologia aqui, mas a tecnologia hoje, ela nos ajuda muito nesse processo também de inclusão. Então, determinadas questões de avaliação do aluno, ou esse mesmo aluno que eu tinha cadeirante, que tinha dificuldade, que era um teclado de madeira naquela época,
Então, talvez hoje em dia, né, quando você tem os botões, que você tem a tela, que você possa usar a favor. Não é que a tela substitua o papel de uma pessoa que está ali junto. Não é colocar aqui, ó, a tela está aqui, Alice vai e faz. Não adianta, você tem que estar junto e interagindo. A presença humana, ela é fundamental. Mas a tecnologia hoje, ela tem que ser vista como um elemento facilitador do processo. Até para identificar adaptações Isso, que você não pensou. Possíveis adaptações que estejam. Às vezes a gente fala assim, é tudo muito caro. Não, às vezes são itens que estão ali à nossa disposição que a gente simplesmente não usa por ausência de informação. Então é ver a tecnologia como sim um elemento facilitador, mas é a tecnologia junto com a presença humana. Isso é fundamental. Perfeito, André. Acho que esse ponto era o que faltava aqui. Realmente, acho que a gente fala de tecnologia o tempo inteiro, aqui Sim. no Edify também. Ela é super importante na realidade das escolas, mas colocar ela a favor da inclusão é uma coisa que a gente vê pouco Ainda e que pouco. poderia estar gerando transformações muito maiores, né? Então, isso é um ponto também, é se estudar sobre isso. Então, gestores também buscarem informações sobre isso, sobre que ferramentas tecnológicas podem ajudar nesse processo e facilitar esse processo desde o começo. Perfeito. E assim, se você estivesse conversando com outro gestor agora, e ele falasse para você, Andréia, tô com muita dificuldade de como aplicar a inclusão na minha escola, eu não consigo, talvez, receber os alunos da melhor forma como eu gostaria, que dica que você daria, assim, de primeiro passo para ele sair do chão, sabe? Conheça seus alunos. É o primeiro passo. Conheça os seus alunos, porque é com base nesse conhecimento que eu vou conseguir fazer as escolhas que sejam possíveis para mim, que não adianta também eu querer fazer uma escolha de algo que eu não vou conseguir colocar na prática. Mas o primeiro passo é conheça os seus alunos, porque é a partir daí que eu vou conseguir, dentro do que é possível, personalizar, customizar e criar os caminhos que são necessários para que esse processo de inclusão seja efetivo. Então, é conhecer esse aluno e suas características cognitivas, de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional e outras, né, de acordo com a especificidade de cada um. Perfeito. E quando você fala sobre conhecer o aluno, acho que tem ali também um desafio da escola, que é não deixar com que ele se sinta separado dos outros, né? Perfeito. Acho que é um cuidado também que tem que ser tomado, porque ele vai ter, todos os alunos vão ter adaptações, mas como é que a escola faz para que ela adapte, resolva o desafio que ela tem, porém sem gerar esse sentimento nesses alunos? Isolamento. Então, a partir do momento que eu conheço esse aluno, eu vou começar a trilhar os caminhos, né? Aí vou voltar aqui ao início. A partir dessas informações, como eu vou abordar isso com a turma, onde ele vai ficar? Como eu vou abordar isso com os professores, na formação inicial ou continuada? Como eu vou abordar isso com as pessoas que trabalham na escola, que trabalham na portaria, que trabalham na limpeza, que trabalham na secretaria? Todos precisam estar informados dessas características. Não é para isolar, ao contrário, é a partir desse conhecimento que eu vou acolher e que o processo de inclusão vai, de fato, ser realizado. Então, você vê, eu conheço a característica do aluno, mas também não adianta só eu conhecer. Eu preciso, como ponte, levar essa informação para todos, para que esse acolhimento, de fato, aconteça. Quando há um conhecimento, reduz muito o medo. E, ao reduzir o medo, a gente fica mais aberto para o acolhimento. Porque, muitas vezes, as barreiras são os medos, né? O medo cria esses obstáculos e a gente não sabe como seguir. A gente vai freando, freia demais e a gente paralisa. E a gente fala, não consigo. Isso não é para mim, isso é para todos. Que a partir do momento em que a gente optou estar no campo da educação, é um campo em sua essência inclusivo. Ele não pode ser de separar, de isolar e de abandonar. Essa é a inclusão, essa é a verdadeira educação.
Perfeito. E você no início falou uma frase que me marcou, que foi: será que em algum momento a gente não vai mais precisar falar sobre educação inclusiva, né? Você acha que esse é o caminho para a gente chegar na equidade dentro das escolas e não na acessibilidade mais? Ainda falta um longo caminho. Esse caminho é muito longo. Mas eu acredito muito que a gente sempre vai para frente, né? Sempre a gente consegue evoluir. E dentro desse processo, a acessibilidade vista não só como algo... como eu disse, né? Ela é um elemento da inclusão, mas ela de jeito nenhum é a inclusão. Porque eu posso ter acessibilidade e esse aluno não está incluído de forma alguma. Ele não está em contato, ele não se sentir confortável naquele ambiente, confortável no sentido de integração, de ter o contato com o outro dentro do que é possível. E aí, gente, talvez seja uma palavra muito forte, que a gente vai conseguir, de fato, evoluir muito quando a palavra que está na moda, mas que muitas vezes não está na prática, que é a empatia. E aqui a empatia não é só se colocar no lugar do outro. A gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro. Nunca vou me colocar no lugar da Alice. Mas eu posso tentar entender como a Alice funciona. Quem é a Alice? E aí, a partir do momento, fala assim, a Alice consegue jogar vôlei muito bem. Eu não consigo jogar vôlei muito bem. Será que eu preciso jogar vôlei igual a Alice para ser aceita pela Alice? Não. Você joga vôlei, não joga? Jogo. Eu que não jogo nada, gente. Nunca joguei. Então, aí não posso fazer parte desse grupo. Essa diversidade, ela precisa ser acolhida. Entendeu? Você joga vôlei, eu faço uma outra coisa e por isso nós vamos fazer essa troca. Então, o processo de inclusão, que ainda, na sua essência, que ainda está longe da gente alcançar, mas como eu disse, né, eu acredito nesse processo de evolução aqui do ser humano e a empatia na prática verdadeira é que ela vai, de fato, nos trazer também novas opções. Vamos lá, Alice, você já deve ter se sentido em algum momento na sua vida não compreendida, não entendida, às vezes por rebeldia, né? Às vezes é rebeldia nossa, ninguém me entende, não estou dizendo esse tipo de rebeldia que também é um processo. Mas às vezes a gente está num lugar e fala assim, nossa, não me sinto acolhida aqui, eu não me sinto parte desse local. Né? Em inglês a gente fala, I don't belong here, eu não pertenço a esse espaço, eu não pertenço a esse meio ambiente. E o quão desagradável isso é. Isso é empatia. Se você começa a pensar no outro assim, isso já é um processo de empatia. Então, o que eu não gosto para mim, eu não vou querer para o outro. Será que eu queria estar lá na escola sozinha? Ninguém me olhando, ninguém pensando em mim. É muito ruim, gente, é muito ruim. Você se sentir acolhido, e principalmente em momentos de maior vulnerabilidade, é fantástico. Você sabe que você tem uma mão ali, não é só aquela coisa de mão amiga, mas é alguém que está ali estendendo a mão, você não está sozinho, confia, você não está sozinho. Isso é muito importante. Então, é um processo, é uma construção que ainda falta muita coisa, mas que a gente não veja isso por um lado negativo. Eu acho que a gente já avançou bastante. A gente ter um bate-papo sobre isso, sobre esse tema, já é uma evolução. E a partir daqui, que outros possam ser construídos em diferentes esferas. Inclusive, né, em esfera nacional, internacional e outros caminhos que a gente vai trilhando aos poucos, mas seguir em frente sempre. Perfeito. André, acho que você fechou com chave de ouro esse tema. Conversamos bastante, mas acho que esse é um tema que precisa ser falado, inclusive. Mas eu queria agradecer muito a sua participação. Acho que foi super bacana e super valioso para quem está assistindo. E, enfim, te convidar para próximas oportunidades também. Mas muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? E eu agradeço muito ao Edify pelo convite e por abraçar essa causa também, não no sentido político, no sentido de ganha visibilidade, mas não, no sentido real de ajudar o gestor, ajudar a escola na construção desse processo verdadeiro de inclusão, né? E que a inclusão não esteja apenas na sala de aula, mas no nosso dia a dia em todas as esferas. Maravilha. Beijos. Muito obrigada pela sua participação até aqui. Esse é um tema muito relevante que a gente gosta de falar sobre. E para outros temas também, vocês podem continuar acompanhando o nosso podcast.
E se você quiser conhecer as soluções do DeFi e falar também sobre outras pautas como essa com os nossos especialistas, acesse o link na descrição. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! It's in.